Oi, gente. Eu resolvi que eu ia pegar alguns desenhos que eu fiz no papel e passar pro digital. Porque eu queria saber como é que ia ficar, qual seria o resultado, quais seriam as diferenças entre o desenho no papel e o desenho no digital. Segundo, porque eu não tenho mais o original, eu só tirei uma foto para mim poder fazer alguns vídeos depois. E terceiro, porque eu queria ah, pegar e colar ou eu queria passar esses desenhos para um livro, tipo um caderninho que eu tenho aqui, mas quando eu faço direto com um lápis de cor, com essas coisas no papel, ele fica manchado. Então eu resolvi que eu ia fazer no digital, ia imprimir e ia pegar e colar no caderno. Tô em dúvida se eu vou fazer com esse caderno ou se eu vou pegar um que eu ganhei. Mas eu acho que eu vou pegar, vou fazer nesse pequenininho e daí eu vou pegar e vou fazer desenhos novos nos dois cadernos que eu ganhei, sabe? Bom, eu ganhei os três, mas esse pequenininho eu vou usar porque ele é menorzinho e parece ter menos folha. Aí os outros eu vou usar para fazer outros estilos de desenho ou fazer outras coisas também. Não sei. Bom, eu acho que eu vou fazer só desenho mesmo. Daí eu faço outros estilos de desenho, daí cada caderno com um estilo de desenho, talvez. Ainda não decidi o que eu vou fazer exatamente, mas eu pretendo fazer desenhos. Talvez eu compre um caderno futuramente para colocar algumas fotos e fazer uns desenhozinhos em volta. Talvez eu faça os desenhos e depois recorte e cole em volta. Também ficaria legal. Eu ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer. Ainda estou decidindo, mas eu pensei nisso. Aí eu escolhi um desenho. Escolhi um desenho. Fiz. Eu escolhi um desenho aleatoriamente para poder fazer no, no aplicativo. E daí, por isso que dá pra ver o desenho no começo, como ele tava no papel. Mas provavelmente estarei botando ele de novo. Se eu não botei é porque eu acabei esquecendo. Acontece também. Eu não lembro por que eu escolhi essas cores, mas eu acho que ficou lindo esse desenho, combinou cada cor com o lugar em que eu coloquei. E agora parando para pensar, eu acho que eu só quis escolher todas as cores possíveis que veio na minha cabeça para colorir esse desenho. Porque normalmente se eu for escolher, eu escolheria, no caso para fazer especificamente, assim sabe, no desenho, eu escolheria fazer ou com tons quentes ou tons frios, ou alguma coisa assim. Mas aqui tem cores quentes, tem cores frias, não tem como é que se diz o nome? Uma coisa específica escolhida, sabe, para fazer o desenho. Eu esqueci qual é a palavra e não vai voltar. Então vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile e eu escolhi as cores. E eu queria fazer um desenho de uma menina e tal. Eu não lembro o que eu queria exatamente com esse desenho. Já faz tempo que eu desenhei esse desenho e futuramente eu quero pegar ele para refazer e botar assim, tipo, a primeira versão que eu fiz dele no papel, a segunda versão que eu fiz no digital e daí fazer um desenho desse desenho, pegando e refazendo ele com o jeito que eu desenho naquela hora que eu estiver desenhando o desenho, sabe? E ainda não sei se eu vou fazer digital ou vou fazer no papel. São ideias que vêm na cabeça da gente e que provavelmente eu vou esquecer porque a memória aqui não é boa e eu me distraio com qualquer coisa e acabo esquecendo o que eu ia fazer. Eu gosto de usar cores, a cor verde assim, camuflado, para fazer desenhos de pessoas, de mulheres, de meninas, porque se eu pegar tipo o verde do camuflado e fazer um vestido, ele vai ter a delicadeza da mulher e a força dela também. Tipo assim, a mulher ela é delicada, mas ela é uma guerreira, então ela faz tudo, ela consegue resolver todos os problemas dela
sem precisar de um homem. Então, se o homem tá do lado dela, é porque ela ama ele e ele ama ela, não é exatamente porque ela precisa ter alguém do lado dela. E a mesma coisa vale para qualquer outro tipo de companheiro que você tenha do seu lado. O mesmo vale para um homem, para qualquer tipo de companheiro que você tenha do seu lado. Você tem que pegar e estar bem consigo mesmo para ter uma companhia ao seu lado. Porque não tem como você amar o próximo se você não ama a si mesmo. Então, para ter um relacionamento, primeiro você tem que estar bem consigo mesmo para poder estar bem com o próximo, com a pessoa que vai estar vivendo com você. Então, o relacionamento, ele não é simples. Mas você também não pode se diminuir pela outra pessoa. Deixar de realizar os seus sonhos. Você não pode deixar de realizar seus sonhos para realizar os sonhos da outra pessoa, mas você também não pode diminuir os sonhos da outra pessoa para realizar os seus sonhos. Tem que ser uma balança, os dois lados tem que estar em equilíbrio. Não um lado ceder e o outro ficar só na felicidade. Aí depois que eu terminei o primeiro desenho, eu fui lá e escolhi outro para fazer, porque claramente o vídeo ia ficar muito curto, e realmente ficou, mas não estou querendo fazer outro desenho exatamente nesse vídeo. Futuramente eu posso fazer passar outros desenhos que eu já fiz para o digital, e depois ficar comparando tanto o primeiro desenho que eu fiz, quanto o digital e o desenho refeito que eu vou fazer depois, para vocês verem. Há tantas opções de coisas que eu posso fazer, mas agora vamos voltar ao desenho. Eu escolhi para fazer esse que eu fiz da Wandinha e da Enid. Eu queria muito desenhar a janela que tem na série, no meu desenho, e fazer as duas juntas, porque elas são amigas, apesar de que a Wandinha no começo não considerava isso, elas são grandes amigas, e cada uma tem uma personalidade diferente da outra, o que torna a relação das duas mais únicas. Eu queria muito desenhar essa janela que aparece na série, bem colorida, sabe? Então eu comecei com um círculo, para depois dividir no meio e fazer o desenho meia boca, porque eu não sabia qual era o desenho que tem nessa janela. Eu só estava querendo fazer um cenário meio aleatório para Wandinha. E também aí eu fiquei na dúvida, mas achei que seria melhor fazer ela meio a meio, metade bem colorida e metade em preto e branco, porque era para representar elas no alojamento da Escola Nunca Mais. Então teria que ser assim para que fique bom. Eu poderia fazer mais um desenho, porque o vídeo ainda assim, mesmo depois de eu ter pego 2 desenhos que eu fiz no Ibis Paint, não estava longo o suficiente, mas eu resolvi deixar assim, porque eu estava gostando do jeito que o vídeo estava, e eu resolvi que eu ia deixar os outros, porque tem bastante desenho que eu posso fazer a mesma coisa, que é passado da foto do desenho físico para um desenho digital, para ver qual é as diferenças e ver qual dos dois eu consigo desenhar melhor e o quanto eu melhoro para fazer cada uma das coisas que eu estou cada vez mais aprendendo a fazer, e as coisas que eu também quero aprender no futuro. Eu quero aprender a desenhar tranças no futuro, porque eu ainda não sei e fiz de qualquer jeito. Uma vez no curso de desenho de calçado eu fiz uma trança, porque o professor deu como fazer a trança, passou todo o passo a passo e a gente tinha que fazer. Aí eu cheguei a fazer uma trança, mas depois disso eu nunca mais fiz. Eu fiz uma vez só e nunca mais fiz. Então, de modo correto, e refazer esse desenho para ver como é que ele vai ficar e o quanto eu melhorei durante todo esse tempo, inclusive quando eu recém tinha feito esse desenho em específico.